Dia 10 de novembro de 2024. Seja bem-vindo ao canal Coração em Oração. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Elias pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ele chamou-a e disse: "Por favor, traze-me um pouco de água numa vasilha para eu beber." Quando ela ia buscar água, Elias gritou-lhe: "Por favor, traze-me também um pedaço de pão em tua mão." Ela respondeu: "Pela vida do Senhor, teu Deus, não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha, e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha, a fim de preparar esse resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperar a morte." Elias replicou-lhe: "Não te preocupes. Vai e faze como disseste. Mas, primeiro, prepara-me com isso um pãozinho, e traze-o. Depois farás o mesmo para ti e teu filho. Porque assim fala o Senhor, Deus de Israel: a vasilha de farinha não acabará, e a jarra de azeite não diminuirá, até ao dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra." A mulher foi e fez como Elias lhe tinha dito. E comeram, ele e ela e sua casa, durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou, nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o que o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Bendize, minha alma, bendize ao Senhor. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos. Bendize, minha alma, bendize ao Senhor. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro, quem ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. Bendize, minha alma, bendize ao Senhor. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Bendize, minha alma, bendize ao Senhor. Segunda leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Cristo não entrou num santuário feito por mão humana, imagem do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer, agora, na presença de Deus, em nosso favor. E não foi para se oferecer a si muitas vezes, como o sumo sacerdote que, cada ano, entra no santuário com sangue alheio. Porque, se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas foi agora, na plenitude dos tempos, que, uma vez por todas, ele se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O destino de todo homem é morrer uma só vez, e depois vem o julgamento. Do mesmo modo, também Cristo, oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez, fora do pecado, para salvar aqueles que o esperam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia! 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 Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 12, versículos 38 a 44. Naquele tempo, Jesus dizia, no seu ensinamento a uma grande multidão: "Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação." Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada.
Jesus chamou os discípulos e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. No primeiro livro dos Reis, encontramos o profeta Elias, fora das fronteiras de Israel, para encontrar uma viúva que, em sua extrema pobreza, seria um instrumento da providência divina. Historicamente, o contexto da história revela um tempo de seca e fome, em que as viúvas eram especialmente vulneráveis, já que não tinham um sustento fixo. A viúva de Sarepta, diante da escassez absoluta de alimentos, estava preparada para usar o último punhado de farinha e azeite que tinha, para preparar uma última refeição para si e para seu filho antes de morrer. Elias, no entanto, pede que ela faça primeiro um pão para ele, prometendo que, se ela confiasse em Deus e fosse generosa com o pouco que tinha, a farinha e o azeite não acabariam até o fim da seca. O milagre acontece justamente porque ela confia na palavra de Deus, e se entrega de forma completa, oferecendo o que tinha de mais valioso. Nos tempos atuais, muitas vezes, relutamos em partilhar o que temos. No entanto, a história da viúva nos ensina que a verdadeira fé se manifesta justamente na generosidade, mesmo em momentos de aparente carência. Deus sempre provê, e essa confiança é a base da vida cristã. Na carta aos Hebreus, o autor da carta contrasta o sacrifício repetido dos sacerdotes no templo, com o sacrifício único de Cristo. Cristo é o sumo sacerdote perfeito, que se oferece em sacrifício por nós. Ele nos liberta do peso da culpa do pecado, e do medo da condenação, oferecendo-nos a graça da salvação. O sacrifício de Jesus não pode ser apenas um ato histórico distante. Ele é vivido em nós cada vez que escolhemos amar, perdoar, e nos doar pelos outros. No Evangelho de Marcos, encontramos Jesus no Templo de Jerusalém, observando as pessoas ofertarem suas contribuições. Aqui, Jesus contrasta a atitude dos escribas, que buscavam destaque e reconhecimento social, com a atitude humilde e discreta de uma viúva pobre. Os escribas, com suas longas vestes e suas orações ostensivas, buscavam honras e prestígio, mas não ofereciam nada de si mesmos. A viúva, por outro lado, oferece 2 pequenas moedas, o que, monetariamente falando, era quase insignificante. No entanto, Jesus declara que ela deu mais do que todos os outros, porque enquanto os ricos deram do que lhes sobrava, ela deu tudo o que possuía, mesmo que fosse pouco. Na sociedade moderna, muitas vezes medimos o valor de uma pessoa pelo quanto ela possui, ou pelo quanto ela pode dar. No entanto, Jesus nos ensina que o valor de uma oferta não está na quantidade, mas no sacrifício que ela representa. A viúva deu tudo o que tinha porque confiava totalmente em Deus, e é essa confiança radical que Jesus elogia. A doação verdadeira vai além de contribuir com o que nos sobra, seja dinheiro, tempo ou atenção. Ela exige de nós uma entrega total, uma confiança absoluta em Deus, mesmo que isso pareça insignificante aos olhos do mundo. Que a paz do Senhor permaneça conosco. Amém. Vamos agradecer a Deus pelos seus ensinamentos e pelo dia de hoje, pedindo sua proteção divina. Para isso, vamos rezar a oração que o próprio Filho de Deus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você se sentiu tocado pela nossa mensagem, deixe suas observações e orações nos comentários. Aproveite para inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Obrigado pelo seu gesto de carinho com este canal. Que o seu dia de hoje seja abençoado e repleto de conquistas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.